Ela voltava a pé da faculdade. Eram os últimos passos rumo a um mistério que já dura mais de um ano. Não tem como você esquece. Quem matou Débora? O andarilho? Ele estava na hora errada, no lugar errado. O amigo com quem ela conversava pela internet? Taxado de assassino, estuprador. O preso que estava em liberdade temporária? Você matou a Débora? Quem é o homem poderoso apontado como elemento-chave nessa história? É uma pessoa bastante conhecida da cidade. Uma trama com denúncias de tortura. Eles grudavam no meu pescoço, começaram a me enforcar. Sedução. Você é tão bonita, moça. É de encantar. Pena que tá me evitando. Reviravoltas. Alguma coisa diferente acontece nessa cidade. Alguém está encobrindo alguém. E uma saudade sem tamanho. Não tem uma hora que eu deixo de pensar nela. Boa noite. Sabe aquele aperto no coração que todo pai sente quando o filho demora a voltar para casa? Seu Geraldo tinha certeza de que havia algo errado naquela quarta-feira à noite, em que Débora se atrasou. O instinto dele estava certo. A filha de apenas 18 anos foi brutalmente atacada e morta minutos depois de sair da faculdade. Um crime bárbaro que comoveu uma pequena cidade no sul de Minas. A polícia começou então uma longa investigação. Um processo cheio de falhas, prisões por engano, denúncias de tortura e o envolvimento de um homem poderoso que ninguém ousa sequer falar o nome. 3 meses atrás, seu Geraldo me mandou uma mensagem pela internet pedindo a minha ajuda. O instinto de pai é de que havia algo errado naquela história. Afinal, qual é a verdade por trás do mistério de Itajubá? Repórter Record Investigação. Agora. O mistério de Itajubá. Uma cidade de apenas 95 mil habitantes ainda vive agoniada com dúvidas sobre o crime. Nesta rua tranquila está a casa da família de Débora. Gente simples que teve a vida transformada por uma tragédia. As 24 horas do dia todo, não tem uma hora que eu deixo de pensar nela. Às vezes eu acordo pensando nela, durmo pensando nela na hora do almoço, tudo. Esqueço, não tem como esquecer. Em nenhum momento, não tem como. Débora era a caçula dos 4 filhos de seu Geraldo e Dona Helenísia. A irmã, Érica, se prende às lembranças mais simples da companheira de infância. O jeitinho dela de acordar, que eu vi ela acordar, o sorriso dela, que era o sorriso mais lindo que eu já vi. Não porque era minha irmã, mas era um sorriso realmente alegre, sabe? De uma pessoa pura. Para o pai, ela era mais que uma filha, era conselheira. Quando às vezes eu precisava até tirar alguma... Por causa dos outros filhos, eu ia conversar, eu ia atrás dela. Falava, Débora, o que você acha que eu faço? Isso. Não tinha nada de extraordinário para mim. Agora eu sei que era extraordinário. Viver com ela era extraordinário. Parecia normal, mas era bom demais. Esta é a avenida por onde a Débora passava todos os dias para voltar da faculdade. E essa aqui é a Rúbia, uma das melhores amigas dela. Quando você passa por aqui, não tem como não lembrar, né? Não tem. Não gosto nem de vir desse lado da cidade, porque é só passar por aqui a gente lembra os momentos de terror. A amiga e cunhada descreve Débora como uma menina tímida e caseira. Vocês eram confidentes? Ela era meio fechada, sabe? Para falar
de certas coisas ela tinha vergonha, mas até também é porque ela não era muito de sair, namorar, ela nunca namorou. Você acha que um dia você vai conseguir esquecer tudo isso que aconteceu e apagar e levar uma vida normal? Olha, eu acho que nunca mais vou levar uma vida normal. A minha vontade era até ir embora dessa cidade para ver se eu conseguia esquecer tudo isso. Mas afinal, quem era a Débora? E qual é o crime por trás de tanta tristeza? As lembranças daquele 14 de agosto de 2013 sempre voltam como um tormento para muitos moradores, principalmente quando o dia termina. Na última noite, Débora veio assistir às aulas aqui na Universidade Federal de Itajubá. Ela estava no segundo semestre do curso de Sistemas da Informação. Naquele dia, resolveu ir embora para casa mais cedo, antes do fim das aulas, e saiu por este caminho. 9 horas da noite, Débora sai mais cedo da Unifei. Ela diz às colegas que está gripada e sentindo muito frio. O campus fica a cerca de 2 quilômetros da casa do pai, para onde ela iria naquela noite. Nesta entrevista, dada há 2 meses, o pai explica que a estudante fez um caminho diferente do habitual. Ela passava pela outra rua. Então, esse foi um percurso que ela fez porque ela estava gripada, ela estava com febre. E aquele dia era um dia frio, um dia gelado. A câmera de um prédio mostra a jovem andando sozinha na rua. O circuito de segurança desta pizzaria também registrou a passagem de Débora. Neste ponto, ela já estava a poucos metros de casa. A estudante aparece atravessando a rua. Foi a última imagem dela, ainda com vida. A mãe estranha o fato de Débora não ter dado notícias e resolve ligar para o pai da garota, por volta das 11 da noite. Seu Geraldo também não sabe onde está a filha. Aqui ela não tá, não. Não, pera, não. Mas... À meia-noite, o pai da universitária se cansa de esperar. Vai até uma base da Polícia Militar para informar sobre o sumiço da filha. Mas os PMs de plantão não acreditam em desaparecimento. Por ser véspera de feriado, eles dizem a seu Geraldo que Débora deveria estar participando de uma das várias festas que aconteciam na cidade. A reação da PM é o primeiro de uma série de erros que marcam o mistério de Itajubá. O próximo passo do pai foi procurar a ajuda da Polícia Civil. Mas, de novo, nada foi feito. Naquela noite, o pai de Débora também esteve aqui, na delegacia da cidade, que estava fechada. Assustado e sem ter a quem recorrer, ele procurou um amigo ligado à prefeitura da cidade. Só às 7h30 da manhã de quinta-feira, depois de uma ordem do prefeito, um investigador de polícia civil começa a procurar por Débora. Ele faz buscas nos arredores da Unifei, mas não encontra qualquer vestígio da estudante. O campus não possui câmeras de segurança, nem controle de entrada e saída dos alunos. No fim da manhã, a irmã de Débora se junta à equipe de buscas. Eles continuam procurando sem sucesso. Pouco tempo depois, surgiria a primeira pista. A essa altura, Débora já está desaparecida há pelo menos 14 horas. Depois da insistência da família com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, começa finalmente a investigação. Logo surge um suspeito, esse homem, e junto com ele, a notícia que todos temiam. Suspeito número 1, o andarilho. O primeiro suspeito do crime foi preso neste terreno na manhã seguinte. Um andarilho que usava este espaço para dormir e comer.
Na mochila dele, a polícia encontrou roupas íntimas de mulher. O terreno fica bem ao lado da casa, onde o corpo de Débora seria encontrado minutos depois. Após suspeitarem do andarilho, os policiais decidem entrar em uma casa em obras, a apenas 70 metros de onde mora o pai de Débora. No segundo andar, eles descobrem a cena chocante. Débora está morta. No corpo havia marcas de espancamento e violência sexual. Nas roupas, vestígios de sêmen, provavelmente do homem que a matou. Peritos afirmam que a estudante foi estrangulada com um fio de telefone. A jovem estava vestida, mas sem as peças íntimas. Imediatamente, os policiais voltam a vasculhar a mochila do andarilho. A irmã de Débora reconhece uma das peças como sendo da jovem assassinada. O andarilho é detido, levado para a delegacia e apontado como suspeito do crime. Dias depois, a polícia declara que o caso está encerrado. O homem preso era Renato Carlos Custódio, de 37 anos. O desempregado ficou mais de um mês no presídio. Durante todo esse tempo, negou que tivesse qualquer ligação com a morte de Débora. Ele sempre tentava provar a inocência dele, né? Que ele estava na hora errada, no lugar errado. Noemi é cunhada de Renato. Ela diz que o andarilho chegou a ser forçado a confessar o crime. Não, ele contou que apanhou bastante lá na delegacia, que os policiais bateram nele. Ele não confessou, não contou. Não. Em depoimento, Renato disse que costumava ir até o terreno baldio para buscar terra preta, porque fazia bicos como jardineiro. O suspeito garantiu que não conhecia Débora, nem a família dela, e que as calcinhas encontradas na mochila não pertenciam a ele. Enquanto o andarilho estava preso, a polícia colheu material genético dele para a realização de um exame de DNA. O resultado surpreendeu os investigadores. Não havia indícios de participação de Renato no estupro de Débora. Mas a evidência decisiva para inocentar o suspeito veio 45 dias depois do crime. Em uma nova busca nas roupas de Débora, os policiais descobriram a calcinha da jovem dentro do bolso da jaqueta que ela vestia. A peça encontrada era diferente da que havia sido reconhecida pela irmã da estudante no dia em que o andarilho foi preso. Se a perícia foi efetuada como se diz que foi efetuado, como é que essa calcinha não foi localizada neste dia e nessa data? E por que, posteriormente, a investigação levou a vasculhar de novo a roupa da Débora? O nosso delegado de homicídios percebeu que algo não estava encaixando um depoimento da família com o início das investigações e pediu nova vistoria nas roupas, nas vestes das meninas, quando foi encontrada uma nova peça íntima. E a jaqueta, inclusive, eu tenho uma igual, ela não cabe um celular dentro. Como que eles não encontraram a peça íntima dela nessa hora da perícia, entendeu? Da primeira perícia. Com a inocência comprovada, Renato finalmente foi solto. Acho que ninguém deve pagar por uma coisa que não fez. Mas, segundo a cunhada, nunca mais foi o mesmo. Ele voltou mais perturbado. Não pega nem para mais em casa. Ah, não para mais? Não para. Ninguém sabe o dia que vai aparecer aqui. E o mistério sobre o assassinato continuava sem resposta. Ainda nesta edição, você vai ver o que os nossos repórteres descobriram ao investigar o local do crime. Afinal, de quem é esta casa? Depois de 3 meses de investigação, surge o nome de um homem poderoso, que acima de qualquer suspeita. Quem seria esse homem? Será que ele poderia desvendar o mistério de Itajubá? Todo mundo fala que ele está envolvido, tá no meio, mas a Polícia Civil não investigou ele.
A perícia simplesmente esqueceu de revistar os bolsos da jaqueta de Débora. Só percebeu esse erro 45 dias depois do crime, tempo em que um homem inocente ficou preso. Mas o computador da jovem estudante vai revelar um novo personagem nessa história. Suspeito número 2, o amigo da internet. Assim que o andarilho foi descartado, um novo suspeito entrou na mira da polícia. Um jovem estudante, morador desta pequena cidade a 30 quilômetros de Itajubá. Conversas dele com Débora numa rede social da internet colocaram o rapaz no foco da investigação. Nenhum parente ou amigo de Débora conhecia o rapaz. Ao que tudo indica, os dois se encontraram por acaso. O jovem de 20 anos vive na cidade de Maria da Fé e, segundo a polícia, esteve em Itajubá no dia 13 de junho do ano passado, 2 meses antes do assassinato. As conversas entre os dois pela internet só foram descobertas depois que os policiais entraram no perfil de Débora numa rede social. O repórter Record Investigação teve acesso às mensagens, que serão reproduzidas agora. Em um dos trechos, o rapaz deixa claro o encontro com Débora, a quem chama de guia turística. Minha guia turística, tudo bem? Tudo sim. E aí? Melhor agora. Gostei de ter falado com você ontem. Não conheço quase ninguém aí. Ei, vou ter que sair rápido aqui. Entrei rapidão. Depois a gente conversa. Sai não. Fica aí. Em outro ponto, é possível ver que Débora nem sempre respondia às mensagens. Oi. Oi. Olha, ela falou comigo. Menina, você é muito gracinha, hein? Amei falar com você. É que às vezes eu tô ocupada e não dá tempo de responder. O jovem insistia em se aproximar dela, mas Débora chegava a perder a paciência. Passa seu celular pra mim. Diz que sim. Te deixei na porta de casa ontem, hein? Débora, responde minha pessoa. Calma, cara. Tô ocupada. Depois disso, ela passou a ignorar os contatos do rapaz. Você é tão bonita, moça. É de encantar. Pena que tá me evitando. Parece que não tá muito afim de falar comigo, né? Desculpa qualquer coisa. Beijão, tá? Se cuida. Mais tarde, a polícia descobriria que o perfil usado pelo jovem era falso. O internauta dizia aos amigos que era do exército e que tinha até trabalhado em uma missão de paz no Haiti. Tudo mentira. As fotos usadas na rede social eram de um conhecido que sequer sabia da existência do perfil falso. Certamente a Débora não chegou a saber que esse perfil era falso, né? Porque só se descobriu nessa investigação. A advogada da família chama a atenção para outro detalhe. A Débora, nos últimos momentos da vida dela, aparece ela atravessando a Alameda, onde ela é morta posteriormente, e há um veículo que passa muito próximo a ela. E este veículo tem as mesmas características, ou características muito similares ao carro que é deste mesmo sujeito. Na verdade, o carro pertencia a uma tia do suspeito. O documento mostra que se trata de um Gol, mas não há comprovação de que seria o mesmo veículo visto nas imagens da câmera de segurança. O carro que foi levantado na imagem é um dos carros mais vendidos do Brasil há anos. Então é fácil várias pessoas terem esse mesmo modelo de carro. Nós fomos até a casa do jovem, em Maria da Fé. O rapaz nega que tem estado em Itajubá na noite do crime. Quando eu conversar aqui com o menino, eu estava assistindo o jogo, era Flamengo e Goiás. No dia? Foi uma quarta-feira, Flamengo e Goiás. O suspeito também diz que só manteve amizade com Débora pela internet. E com a menina só conversou pela internet? No Facebook foi aquela conversa, uma conversa. Eu não achava ela bonita.
Quando aparece adicionar, tal, eu cliquei adicionando. A tia do rapaz também estava na casa e confirma que tem um carro do mesmo modelo que aparece nas câmeras de segurança, mas garante que não é o veículo das imagens. Nunca pegou o carro, nem meu, nem de ninguém. Você não tem carta? Não, pode mostrar no dedo. Você não dirige? Durante a investigação do assassinato, a polícia chegou a desconfiar que o rapaz fizesse parte de uma rede de pedofilia. No computador dele foram encontradas fotos de uma menor de idade nua. O jovem foi processado e a justiça concluiu que se tratava de um crime isolado. Ele foi condenado a prestar serviços comunitários. Ele respondeu a processo por isso, já está tranquilo, teve pena alternativa e está cumprindo normalmente. O estudante também foi descartado pela polícia como suspeito de matar Débora. O resultado do exame de DNA dele, assim como o do andarilho, deu negativo. Só que o rapaz diz ter sofrido consequências das acusações. Parou de estudar e tem medo até de sair na rua. Aqui mesmo, perto de casa, foi taxado de assassino, estrupador. Quer mais coisa ainda? Pelo amor de Deus. E culpa a advogada da família de Débora por tudo que vem enfrentando. O delegado e o promotor. Você não tá falando que eu, por que a Roseli fica insistindo? Por que ela vai ganhar? Meu cliente não tem maiores detalhes para dar sobre isso, né? Ele não participou, ele não sabe quem participou, ele não conhece quem participou. Para a polícia, nem o andarilho, nem o amigo da internet são culpados. O mistério de Itajubá continua sendo um caso sem solução. Entra então em cena um terceiro suspeito, um presidiário, que se beneficiou de uma saidinha no Dia dos Pais, justamente na semana do crime. A acusação, esse novo personagem, vai colocar a polícia de um lado e a família de Débora do outro. Suspeito número 3, o presidiário. O terceiro suspeito saiu de dentro desse presídio em Itajubá. Um morador da cidade, jovem e envolvido com furtos e assaltos desde a adolescência. Benedito Mauro Divino tem 24 anos. Trabalhava como servente de pedreiro. Agora vai ficar preso até o julgamento. Em agosto de 2013, Benedito cumpria a pena por furto, mas foi solto em saída temporária do Dia dos Pais, justamente na semana em que Débora morreu. Ele deixou a cadeia no dia 10, 4 dias antes do crime, e só voltou no dia 16, 2 dias após o assassinato. Em setembro do ano passado, um mês após a morte de Débora, Benedito conseguiu a liberdade condicional, mas não demorou muito para ser preso de novo. Em outubro, foi acusado de assaltar e estuprar outra mulher, também em Itajubá. Foi aí que o delegado suspeitou do envolvimento dele na morte de Débora. Nós pedimos a prisão temporária dele e também, pela similitude, colhemos o material genético dele. O exame de DNA, feito em Belo Horizonte, aponta que foi identificado o perfil de Benedito Mauro Divino. Mas esse laudo ainda vai dar o que falar, como você vai ver daqui a pouco. Com o resultado, a polícia não teve dúvidas de que Benedito era mesmo o assassino de Débora. A partir do momento que chegou o exame DNA, deu a comparação que ele participou, nós efetivamos mais um pedido de prisão e trouxemos ele para cá e ele confessou com riqueza de detalhes. O repórter Record Investigação teve acesso a vídeos e transcrições dos depoimentos de Benedito. Eu sou um monstro, senhor. Acabei com a minha família, entendeu? Minha família inteira agora vai ser humilhada por causa de mim, entendeu, doutor?
Neste documento anexado ao inquérito, o acusado diz que na manhã do dia 14, pegou sua bicicleta e saiu para cometer furtos. Ele teria entrado na casa em obras depois de ver uma escada encostada no muro. Mas como havia muito movimento na rua, decidiu que retornaria durante a noite para pegar alguma coisa. Ainda segundo o depoimento, eram mais de 9 horas da noite quando Benedito abriu o portão e avistou que uma moça estava subindo a rua. A moça seria Débora, que voltava para casa depois de sair mais cedo da universidade. Quando ela passa em frente à casa, ele agarra e joga para dentro da casa, fecha o portão. De início, ele afirma que queria apenas praticar o assalto. Não curto, mas depois ela reagiu um pouquinho, mas ela machucou a boca, que ela Essa gravação, feita pela polícia, é considerada a principal prova contra Benedito. O acusado diz aos policiais que estava sob efeito de drogas naquela noite. Ele conta também que se assustou com o movimento de carros na rua. Depois que ela entrou pra dentro, ela ficou de boa. Aí o carro começou a passar. Eu falei, espera, então eu vou roubar o celular só. Já solto você. Aí ela já começou a gritar. Intimidado pelos gritos de Débora, Benedito teria levado a estudante para o andar de cima da casa. Ele diz pra gente que subiu com essa moça porque a rua estava ainda um pouco movimentada, falando para ela, ó, você vai ficar aqui, e ali ele resolveu praticar a violência sexual. O estupro teria acontecido no segundo andar. Eu queria transar com ela, né? Acabamos transando. Pegou, deitou no chão, falou, por favor, mata não. Ela pediu, falou, não, acabou acontecendo. Depois de ser estuprada, Débora teria dito que seu pai era uma pessoa influente na cidade. Ela falou que o pai dela era secretário da prefeitura, do bar. O medo de ser preso teria sido o motivo para Benedito tomar a decisão drástica: matar Débora. Por isso eu cortei ela. Ficou com medo disso? Benedito conta que, em seguida, fugiu do local. Neste outro vídeo, o acusado afirma aos policiais que não está sendo agredido para confessar. Alguém pôs a mão em você? Ainda não. Te garanto, se alguém te revelar um dedo em você, você pode nos comunicar. E concorda em participar da reconstituição do crime, desde que a imprensa não esteja presente. Não vou avisar ninguém, só vai eu, você, o delegado, mas o pessoal vai fazer a foto, pra você mostrar como é que foi. Não sei se vocês podem fazer isso, gosta. A reconstituição aconteceu no dia 26 de dezembro do ano passado. Jornalistas, advogados e parentes de Débora não puderam acompanhar. As fotos do inquérito mostram que Benedito estava encapuzado, porque, segundo o delegado, o juiz tinha proibido a divulgação da identidade dele. Para a polícia, a confissão de Benedito e o exame de DNA foram suficientes para considerá-lo o único culpado pela morte de Débora. Mas a advogada, contratada pela família, não acredita. Ele pode, em determinado momento, ter participado, sim, das acusações que são imputadas a ele, mas certamente ele não estava sozinho. A advogada questiona detalhes sobre a morte da jovem que não ficam claros no depoimento do acusado. O laudo da perícia mostra que Débora foi encontrada vestida com blusa, camiseta e calça jeans, só que sem as roupas íntimas. Mas no depoimento, Benedito afirma que Débora não tirou a calcinha nem o sutiã. Não, ela estava com a roupa de cima, ela só abaixou só a calça, até do joelho. Na prima que ela tirou a calcinha, eu já não sei. E ela só estava com a calça, abaixou até do joelho só. A perícia também diz que Débora tinha ferimentos causados por agressões. Na gravação, Benedito nega o uso de violência.
não agredi ela não, senão ela bateu no portão. Não, ela tá levando soco. Não foi, velho. Se alguém entrou lá, então... Não. Não é esse detalhe, não. Benedito, como nós vimos, cai muito em contradição. Qual é a verdade, afinal? Nós fomos até o presídio em busca da resposta. O repórter Matheus Monteiro obteve autorização da Justiça para entrevistar o principal acusado do caso dentro da cadeia. A versão que ele vai nos dar é bem diferente do que vimos até agora. Nós estamos aqui no presídio de Itajubá para uma entrevista exclusiva com Benedito Mauro Divino. Ele é o único acusado pela polícia do assassinato da estudante Débora Oliveira em agosto do ano passado. Esta é a primeira vez que Benedito falará sobre o caso com uma equipe de reportagem. Antes de entrar no pavilhão, toda a equipe é revistada pelos agentes penitenciários. Uma medida de segurança para quem acessa um presídio que abriga 550 detentos. Lá dentro, nossos repórteres ficam frente a frente com o homem acusado pela polícia como responsável pela morte de Débora. Apesar de já ter confessado ser o assassino diante da câmera da polícia, agora Benedito muda o discurso e é categórico. Você matou a Débora? Não matei, senhor. Eu sou inocente desse caso. Mas por que então ele teria assumido um crime que não cometeu? O delegado foi, levou lá em cima, lá, falou que eu tinha que assumir o crime e começou a me torturar, ele e mais 2 detetives. O detento descreve as agressões que teria sofrido. Me deram bicuda, murro, eles grudavam no meu pescoço, começaram a me enforcar, levei até choque lá do detetive. Quando mais eu negava, mais eu apanhava. Você está sendo pressionado? Não. Alguém pôs a mão em você? Ainda não. Ele diz que foi obrigado a assumir o crime por um motivo. Ele estava querendo acabar com a minha vida para proteger alguém. Ele está protegendo alguém. Ainda nesta edição, você vai saber quem é a pessoa acusada pelo detento de estar sendo protegida pelo delegado. Para se defender, Benedito afirma: a polícia jamais deixaria que ele passasse a noite na região onde Débora foi morta. Porque quando eu vou para a cidade, a polícia já para eu, né, senhor? Pensando que eu vou furtar alguma coisa. E ali tem uma câmera também que filmava tudo ali, com os carros subindo, na hora que ela passou. E a câmera não me filmou passando ali, entendeu, senhor? E diz que ficou todo o tempo em liberdade ao lado da família. Quem estava com você? Minha família, meu pai, meu irmão. Nós conversamos com o pai de Benedito. Seu João mora em um lugar simples, em meio às montanhas, na periferia de Itajubá. Ele dormiu todos os dias com o senhor? Todo dia comigo em casa. E naquela noite do crime? Ele estava em casa comigo. Eu estava mais na cidade, e veio, tomou banho, e fiquei em casa assistindo televisão, só eu com ele só. De roubar é roubo. De roubar, arrumar coisa, outra é pra droga. Usar pra droga só. A pedra. Mas matar? Não, matar eu tenho certeza. Eu ponho minha mão no fogo. Para ele, a reconstituição do crime feita no final do ano passado não passou de uma farsa. O mesmo delegado, o mesmo detetive falou assim: agora você vai lá, você faz tudo que o perito mandar, você faz. Aí o perito começou a falar assim, eu falava o que acontecia e tal, assim. Tudo que o perito falava e indicava eu fazer, pegava, fazia e tirava fora. Benedito questiona até mesmo o exame de DNA, a prova de que ele teria sido o estuprador de Débora. Foi comprovado um DNA seu no local do crime. O que você tem a dizer sobre isso? Então, esse foi tudo armação, senhor. Esse foi tudo armação, delegado. Nós levamos o resultado do exame de DNA para esta perita do Instituto de Criminalística de São Paulo. E ela não tem dúvida. Com esse laudo, não é possível afirmar que o Benedito é o agressor da vítima. A especialista acredita que o pedaço da roupa de Débora enviado ao laboratório não era adequado para o exame. Além disso, para ela,
não se pode concluir que Benedito é o assassino apenas com análise do cromossoma Y, como fez a polícia de Itajubá. O cromossomo Y faz parte de um elemento da família, mas você não sabe de quais dos homens da família pertence àquele material. Então, aquele sêmen, aquela mancha de sêmen do fragmento, com o cromossomo Y, está dizendo que pode ser do pai, do filho, do irmão e não dele. Por que você resolveu contar isso? Porque foi a verdade, eles me torturaram. Você não tem medo hoje dessas pessoas que te agrediram? Ah, medo eu tenho, senhor. Eu sair da cadeia e eles querer dar um fim em mim. Te garanto, se alguém enregar um dedo em você, você pode nos comunicar. Não tem como. Nós tentamos conversar com os policiais acusados de tortura por Benedito, mas a equipe diz ter sido orientada a não falar mais sobre o caso. O delegado que investigou o crime não quer gravar entrevista, porque o caso agora está nas mãos da justiça. Ele nega a acusação de tortura. Diz que Benedito confessou por livre e espontânea vontade, quando foi confrontado pelas provas. Segundo a advogada, há provas concretas de que, além de Benedito, outras pessoas passaram pela cena do crime. O exame de DNA traz que não só em relação ao Benedito Mauro Divino, que é o acusado hoje, que só se encontra parte do DNA dele, mas também de outro sujeito que não foi identificado até agora. Que seria talvez o mandante? Provavelmente o mandante do crime. Mas quem teria interesse na morte de Débora? E por quê? Será que a família está satisfeita com os rumos da investigação? De jeito maneira. Não está solucionado. O réu que eles dizem ser o réu não é. Isso eu tenho certeza. Nós acreditamos que alguma coisa diferente acontece nessa cidade. Alguém está encobrindo alguém. Mas encobrindo quem? Quem seria tão importante na cidade para receber proteção da polícia? A sombra de um homem poderoso passa a fazer parte do mistério de Itajubá. Daqui a pouco, no Repórter Record, investigação. Os pais de Débora acham que a polícia deveria investigar mais um suspeito. Um homem poderoso e influente na cidade. Ele estava querendo acabar com a minha vida para proteger alguém. Ele está protegendo alguém. É uma pessoa bastante conhecida da cidade. É uma pessoa importante e que passou a se defender sem mesmo ter sido relacionada formalmente no processo. Para a família, existe ainda um quarto suspeito, que nunca foi levado em consideração e nem investigado pela polícia. O dono da casa, o único que teria as chaves do imóvel. Suspeito número 4, o filho do juiz. O quarto suspeito seria um advogado muito conhecido em Itajubá e filho de um juiz da cidade. Quem faz a acusação é Benedito, o detento apontado pela polícia como o assassino de Débora. Tenho certeza que o filho do juiz está envolvido nesse crime e eles não estão querendo investigar ele por causa de ser filho de juiz. Ele está acabando caindo em cima de mim, mas eu sou inocente. Benedito afirma que foi torturado na cadeia e obrigado a confessar o crime para encobrir o verdadeiro culpado. Todo mundo fala que ele está envolvido, está no meio, mas a Polícia Civil não investigou ele, não fez nada com ele por causa de ser filho de juiz. Mas comigo pegaram eu, me trouxeram, me bateram em mim. O acusado garante, ouviu essa versão dos próprios policiais que investigam o caso. Ele falou para mim que o filho do juiz estava sendo acusado. Aí eu falei para ele, mas por que não foi interrogado ele também e tal? Ele falou assim, não interessa, sei que vai segurar o BO. Pegar, fez eu assinar os papéis lá, dar um depoimento falso. O pai de Débora prefere não citar nomes, mas também acredita que outro suspeito tenha sido deixado de lado na investigação. Não é gente pequena, porque se fosse gente pequena, como o Benedito, eles já tinham jogado lá na cadeia.
Já a advogada da família afirma que a pessoa acusada por Benedito seria, na verdade, o dono da casa onde Débora foi morta. Se ela tem relação, ela poderia, no mínimo, explicar alguns fatos, como, por exemplo, o acesso a essa casa, como se daria, quem teria a chave, etc. dessa casa. Mas, afinal, quem é o dono da casa onde Débora foi morta? O repórter Record Investigação apurou que o imóvel do crime pertence a um empresário da região. Ele nunca foi ouvido pela polícia. Sobre a casa lá de Itajubá. Eu conversei por telefone com o construtor responsável pela obra. Ele não quer gravar entrevista, mas contou que o projeto foi interrompido após uma divergência em relação aos valores da construção. A briga foi parar na justiça. Ele explicou também que o advogado contratado pelo proprietário é justamente o filho de um juiz da cidade. Tá vendo uma história hiper mal contada, super mal contada, e o pessoal pega assim, entendeu? Como se fosse enganar uma criança. Chega assim pra gente e fala aqui, ó, é isso aí. É mentira. É óbvio que é mentira. O depoimento de Benedito é contundente, mas o histórico dele coloca em xeque a credibilidade das suas acusações. Benedito Mauro Divino já foi condenado 5 vezes por furto, o que equivale a mais de 8 anos de prisão. Seriam então as acusações contra o filho do juiz uma atitude de coragem de quem busca a verdade? Ou Benedito quer apenas se vingar da justiça que o condenou? Este juiz da cidade não gostou nada dos boatos e foi a uma rádio reclamar do que considera uma covardia. É o que você vai ver daqui a pouco no Repórter Record Investigação. Isto é uma verdadeira maledicência. É um pecado. Pecado de pessoa covarde. Covarde, covarde, covarde. O homem acusado pela polícia de matar a jovem Débora Oliveira faz uma acusação grave. Eu tenho certeza que o filho do juiz está envolvido nesse crime. O que eu posso garantir... O juiz Willis Vilas Boas, que trabalha em Itajubá, decidiu se manifestar publicamente sobre o caso. Em entrevista à Rádio Panorama, publicada na internet, o magistrado nega que o filho de qualquer juiz da cidade esteja ligado à morte de Débora. Eu lanço um desafio para toda a população de Itajubá, me trazer uma prova, levar lá no fórum de Itajubá uma prova, falando o juiz o filho do juiz, fulano de tal, está envolvido nisso, por isso, por isso, por isso. Que nós vamos mandar tomar todas as providências, doa quem doer. O repórter Record Investigação procurou o advogado acusado por Benedito de ser o autor do crime, mas ele não quis gravar entrevista. Pode mencionar o nome? Por enquanto a gente não tiver formalmente um inquérito, eu não posso citar o nome. Os policiais acusados por Benedito de proteger o advogado também preferiram não se manifestar sobre o assunto. Enquanto isso, a troca de acusações na cidade continua. Essa pessoa foi relacionada por nós, da assistência da acusação, foi pedido ao juiz que ela fosse ouvida num inquérito que corre em paralelo ao processo que tramita para apurar a morte da Débora, mas até agora ela não foi ouvida. Isto é uma verdadeira maledicência. É um pecado. Pecado de pessoa covarde. Covarde, covarde, covarde. 2 suspeitos descartados, um acusado que jura inocência e a reclamação de que a investigação deixou de incluir uma pessoa importante no caso. A dor da família de Débora já dura exatos 432 dias. Esquecer nunca, né? A gente não vai conseguir esquecer nunca. Parece que nunca mais eu vou conseguir ser plenamente feliz, porque sempre vai estar faltando ela aqui do meu lado. Os parentes e amigos se prendem à lembrança da garota tímida e de sorriso aberto, enquanto esperam por uma resposta que coloque um ponto final no mistério de Itajubá. O repórter Record Investigação vai continuar a acompanhar esse caso. E se você tem alguma pista que possa nos ajudar a desvendar o mistério de Itajubá,
Fale conosco através da nossa página no Portal R7. Boa noite e até semana que vem com mais um Repórter Record Investigação.